primeira live dos 3 esse ano. Então, eu queria já introduzir o seguinte: nós queremos dialogar com os alunos, com aqueles que estão assistindo, como está a preparação deles para o próximo concurso de ingresso à carreira do MP de São Paulo, 95º concurso de ingresso, que está aí uma expectativa para edital ainda esse mês. E aí eu queria saber de vocês, se for confirmado o edital esse mês, se o edital for publicado esse mês, Ferracini, qual é a data provável da prova objetiva? Analisando o que aconteceu nos últimos concursos, quanto tempo de inscrição, depois vem o quê? Então, qual a sua expectativa? Bom, Rogério, por que está esse boato primeiro, né? Porque na reunião do Conselho Superior do Ministério Público do dia 11 de janeiro, foi proposta a ratificação do regulamento anterior, do 94º, a relatoria do protocolado estava com o Dr. Luiz nos deu. Houve alguns adendos, algumas propostas de alterações do regulamento, inclusive alterações com matérias. A proposta foi feita pelo Procurador de Justiça, o Dr. Plínio Gentil. Por que não foi aberta essa possibilidade de discussão? Porque isso tem que ser aprovado pelo Colégio de Procuradores, né? Não pelo Conselho Superior. Então, o que se decidiu foi a aprovação da situação do concurso, do regulamento do concurso, na sequência do que vinha no regulamento anterior, né? Então, segue o mesmíssimo regulamento do 94º concurso, sem alterações de matéria, e a abertura de um novo protocolado para discussões de eventuais inovações, mas isso para o 96º concurso. Isso vai ser discutido no Colégio de Procuradores. A partir do momento que houve essa ratificação do regulamento, isso a gente já sabe que é sintomático a abertura de um novo concurso, né? Assim acontece todos os anos dentro do Ministério Público, há mais de 20 anos dentro do Ministério Público de São Paulo. Qual que é a perspectiva? A perspectiva é que saia o edital, se não em fevereiro, em março, né? Que quando existe essa aprovação é que saia o mais rápido possível. Provável data de prova. Isso a gente tem que tomar como base o que aconteceu nos últimos concursos, né? No 92º, para se ter como ideia, eu tomei até o cuidado de pesquisar as datas aqui, o edital saiu no dia 8 de junho de 2017, prova 29 de outubro de 2017, ou seja, 4 meses depois, né? No 93º, essa diferença diminuiu, foi para 3 meses do edital. Edital em 26 de março, prova em 21 de junho. No 94º, a gente teve problema de pandemia, então não dá para tomar muito como parâmetro, né? A gente estava no meio da pandemia quando saiu o edital em 10 de abril. 10 de abril de 2021. Todos já estávamos esperando uma baixa de pandemia quando teve a segunda explosão da pandemia, e aí a prova foi ser feita só em novembro, né? Dia 8 de novembro de 2021. Então, eu retiraria o 94º como parâmetro. Eu tomaria como parâmetro ou o 93º ou o 92º. A data de prova ela fica entre 3 e 4 meses depois da publicação do edital. É isso que normalmente acontece dentro do MP de São Paulo. Então, se o edital for publicado ainda esse mês, as inscrições levarão todo o mês de março, praticamente. Provavelmente. E aí teremos abril, maio, prova em junho. Muito provavelmente isso. A gente deve ficar do edital até a prova preambular entre 3 meses, 100 dias mais ou menos de diferença para a prova. Tá. Antes de passar para o Silvares, quando você diz que há um protocolado instaurado para você revisitar o regulamento, podendo incluir novas matérias. E aí, vou ser sincero, já estou aqui imaginando novas matérias, como direito penal e direito processual penal militar. Eu imagino que isso seja uma realidade em breve do MP de São Paulo. Mas isso ficará para o 96º. Se ratificou o regulamento para o 95º, para o próximo concurso que se avizinha, então você pode resumir para a gente rapidamente, Ricardo? Nós vamos ter uma prova objetiva com 100 questões.
as várias matérias abordadas nessa prova objetiva não têm o mesmo peso. Você percebe um peso maior em penal, processo civil, difusos e coletivos. Depois vem a segunda fase. A segunda fase será realizada num só dia. Nesse dia você tem uma dissertação, você tem uma peça prática e 5 questões escritas. A dissertação valendo 3 pontos. 3 pontos. A peça prática, 2 pontos e cada questão, 5 pontos. A dissertação pode ser penal, processo penal ou difusos. Cada questão a peça um ponto, prática... Rogério. Cada questão um ponto. Sim, eu falei isso, não? Errei? 5 pontos, você tinha dito. As 5 questões... Somadas, 5 pontos, exato. Isso, exato. Tá, 1 ponto cada uma, somando ao todo 10. A dissertação pode ser de penal, processo penal e difusos. Já a peça prática, necessariamente penal e processo penal, não há o risco de se cobrar, por exemplo, ação civil pública na segunda fase. Não, exato. Temos uma prova oral. A prova oral ela acaba sendo no formato de sabatina entre os examinadores. Lembrando que, quando se fala em examinadores, temos 4 membros do MP, 1 da magistratura e 1 da OAB. Isso. Faltou alguma coisa, Ferracini, antes de eu passar para o Silvares? Não, é isso. As matérias clássicas, matérias do Ministério Público de São Paulo, são 11 matérias: civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, difusos, incluindo toda a parte processual e material, direitos humanos, eleitoral e direito empresarial. São essas... e infância e juventude, né? O pessoal me pergunta se cai tributário. Eu sempre digo que já vi cair tributário, mas dentro de constitucional, no sistema tributário nacional. Na parte da ordem econômica, né? Naquela parte da ordem econômica financeira, isso. Então, eu já vou passar a palavra para o Silvares, porque, gente, o Ferracini e o Silvares, eles estão comigo já há algum tempo, trabalhando grupos de estudos para concurso de MP, magistratura e por aí vai. E nós temos tido muito sucesso nas provas, levando em conta aquilo que nós trabalhamos com os alunos no grupo de estudos. Eu lembro que outro dia eu liguei para o Ferracini, no bate-horário, né, Ferracini? 6h15. 6h15 da manhã, horário que eu estou passeando com a minha cachorra, eu aproveito e ligo para a galera. E aí eu falei, pô, Ferracini, você viu? MP do Mato Grosso do Sul, acertamos isso, acertamos aquilo. E eu escutei uma coisa bem bacana, Ferracini. Falei, Rogério, cara, convenhamos, nós estamos há 9 anos só fazendo isso. Ou seja, tem uma hora que a gente... Não é possível a gente não já entender como funciona a bagaça. E o Ricardo Silvares, dentre outras missões, obviamente, ele tem uma missão muito importante nos grupos de estudos, que é de apresentar estatística, tabela de incidência, etc. Ricardo, quando você pensa em MP de São Paulo, você chama atenção para quais assuntos? Não necessariamente penal e processo penal, mas assuntos que você fala, Rogério, o aluno tem que estudar tudo? Tem, mas eu tenho certeza que isso aqui cai. Você sabe que a gente refez todo o estudo de incidência, né, que a gente fez. A gente tinha um estudo de incidência que envolvia os últimos 20 anos, praticamente, né, Ferracini? Isso. Só que nós resolvemos assim, refazer, pegando os últimos 10 anos. Acho que nós fizemos com as provas de 2021, 19, 17, 15 e 2013. Por quê? Para não dar muita, vamos dizer assim, um certo desvio estatístico, porque tinha coisa que gostavam de cobrar lá atrás e hoje não cobram mais, né? Por exemplo, a lei de contravenções penais podia aparecer aqui e ali, e hoje não cobram mais. Então a gente refez. E assim, uma coisa que eu percebo é que matérias que aparecem e que são importantes, além de penal e processo penal, obviamente, difuso e coletivos, óbvio também, né? Eu colocaria difuso e coletivo junto com penal e processo penal, né? Porque ele abarca ali uma coisa... Não, mas amplo, né? A minha, só rapidinho, Ricardo, eu estou pensando em assuntos. Ah, sim.
Quer ver? Assuntos. Então, não fica preso. Você pode viajar. Qual é o top 5 do Olha, Silvares? Top 5. olha, eu acho assim, direito civil tem caído bastante nos últimos concursos, nos últimos dois principalmente, matérias ligadas a negócio jurídico, no direito Sim. civil, né? E essa é uma coisa que, de certa maneira, é esperado, mas não é muito comum em alguns concursos, não. Em São Paulo, isso tem aparecido bastante, de alguma forma ligado a negócio jurídico, né? Não tem muita surpresa, por exemplo, em cair posse e propriedade, né? Mas isso é algo que tem acontecido. Uma outra coisa que é muito importante, eu acho, e aí eu chamo muita atenção de quem está assistindo, pessoal, porque quando você vai estudar uma matéria, você procura seguir aquela ordem, né? Que os manuais trazem, que o código traz e tal. E isso, em processo civil, pode ser fatal. Sabe por quê? Porque a última coisa que a gente estuda aqui, que foi a última coisa que você estudou em processo civil, Rogério? Execução. E é o que mais cai no MP de São Paulo. Processo civil, assim, 15% das alternativas de processo civil das últimas 5 provas foram de processo de execução, né? E, então, assim, é super importante saber processo de execução para o MP de São Paulo. Federalismo inconstitucional é algo que também eu reputo muito importante ao lado da parte geral de poder legislativo. É engraçado como que nós gostamos de cobrar isso, né? Os direitos fundamentais da criança e do adolescente, os crimes e infrações administrativas têm caído também nessas últimas provas. Obviamente, Administrativo, por exemplo, o que você chama atenção? bastante. Administrativo, se a gente pegar aqui o que mais aparece, deixa eu só localizar na minha listinha aqui, licitação, óbvio, né? Você pegar a licitação, caiu em todas as provas. Todas. De 2013 teve 2 questões de licitação, 2015 2, 2017 1, 2019 2 e 2021 você consegue enxergar ali 3 questões sobre licitação. Então, e a nova lei de licitação, obviamente, que vai ser cobrada, né? E abaixo disso, agentes públicos e poderes administrativos, né? Então, Nós até chamamos a Fernanda Marinella deu uma aula para os alunos de agentes públicos e ela detonou. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas na segunda fase, um sábado antes da segunda fase, nós trouxemos o Ronaldo Queiroz, que falou com os alunos sobre a lei de improbidade. E foi o tema da dissertação. Improbidade, bom, no Ministério Público de São Paulo, improbidade é uma das coisas assim que, individualmente, em termos de tema, sem dúvida nenhuma, acho que é um dos mais cobrados. Assim. Se pegar todas as matérias que tem, pegar os temas de qualquer matéria, você vai ter improbidade na parte de direitos coletivos, tal, enfim, você vai ter como a mais cobrada, né? Não teve um concurso dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, que não cobrou. Todos cobraram. E mais de uma questão. Normalmente, mais de uma questão. Teve um concurso só que não cobrou. O Código Florestal também é algo importante, viu? Em ambiental, eu acho que não pode bobear com o ambiental, a gente esquece. Estatuto da cidade, algo que está sendo cobrado. E, óbvio, campeão. Assim, se eu pegar uma matéria que é campeã, e você tem que saber mesmo, ação civil pública, inquérito civil e TAC. Isso agora, eu colocaria aí a ANPC. Então, isso você precisa conhecer mesmo, porque isso cai em todas as provas e várias questões. E o MP de São Paulo tem uma resolução só para o ANPC, né? Só Sim. Para o ANPC. E está no forno uma resolução só para o ANPP, já estou avisando aqui. Gente, Ferracini, me diga uma coisa. O Ricardo Silvares trouxe todo esse panorama, assuntos mais cobrados, etc. Agora eu te pergunto o seguinte, Ferracini, o MP de São Paulo ainda é um MP que na primeira fase cobra bastante lei seca. Sim. Eu fiz aqui umas contas, a média de 67% das questões
envolvendo lei seca, direto ou indiretamente. Eu digo direto ou indiretamente porque, às vezes, a questão parece não trabalhar lei seca, mas a resposta, ela trabalhava a lei seca, ainda que as outras alternativas não. Então, direto ou indiretamente, 67% de lei seca, 21% jurisprudência e o restante doutrina. Agora, você estudar lei seca fora da doutrina, estudar lei seca fora da jurisprudência, eu acho que fica uma coisa meio sem sentido. O melhor é você dialogar a lei seca com a jurisprudência e com a doutrina, fica mais fácil guardar e até entender, né? Sempre assim, né? A gente já indica para o aluno fazer o estudo primeiro da parte doutrinária do nosso material e depois o estudo de lei seca. Todo o nosso planejamento traz o planejamento do material, indicado o percentual, a identificação da lei seca que está inclusa naquele material. Então você vai ter o material ali para ser estudado, vai estudar de ponto X a ponto Y naquele material. Naquele material, depois de estudar o material, você vai ler a lei seca. Então é um estudo sempre conjunto. Tá? A gente precisa dialogar com N fatores que existem para a prova preambular do Ministério Público de São Paulo. Não dá para fazer só em estatística, pessoal. Por que isso? O Ricardo deu um exemplo claro aqui para tomar o exemplo que ele deu. Negócio jurídico. Negócio jurídico, nos últimos 20 anos, ele não era a matéria que mais caía dentro da parte geral de direito civil. Era pessoa natural. Por que isso começa a ser alterado? Porque o examinador de direito civil, ela passa a ser o exame de direito civil, ele passa a ser ocupado ou por um examinador da ordem ou por um examinador do Tribunal de Justiça. Na última foi um examinador, um desembargador, foi o examinador de direito civil. Adivinhe qual que é a matéria que mais cai na magistratura em direito civil, na parte geral? Negócios jurídicos. Se o examinador é um desembargador, automaticamente você vai ter que fazer o estudo da prova da magistratura para entender como é que esse desembargador pensa, principalmente um desembargador que já tinha sido examinador da magistratura anteriormente, observar a cabeça desse examinador e fazer a programação do teu estudo. Se você deixar passar esse tipo de detalhe, você perde evolução na tua prova. Você vai estar estudando matérias que têm menor chance de cair. Tá? Dentro de uma estatística geral, as matérias tidas como prioritárias, o que são prioritárias? O que a gente leva como prioritário? Matérias que caíram pelo menos uma vez nos últimos 3 concursos. Tá? Então, matéria que cai uma vez a cada 3 concursos, a gente classifica como prioritária. Matéria que cai uma vez a cada 6 concursos, ela é tida como matéria subsidiária. E matérias que não caíram nos últimos 6 concursos, a gente classifica como matéria minoritária. Tá? Por quê? Tem menor chance de incidência. Numa prova geral, 60% dessa prova, ela é dominada por matéria, 60% a 65%, ela é dominada pelas matérias principais. De 20% a 25%, ela é dominada por essas matérias tidas como subsidiárias. E de 5% a 10% por matérias minoritárias. Isso explica muito, Rogério, por que os alunos chegam, professor, eu não consigo sair de 57%, 60% de acerto na prova preambular. Lógico, você está estudando só as matérias principais. Se você está estudando só as matérias principais e você está fazendo 60%, você está indo excelentemente bem. Por quê? Porque você está acertando 85% daquilo que você está estudando. Só que não cai só aquelas matérias principais. Então você não vai conseguir passar no concurso mesmo. Você vai ter que acertar 80% das matérias principais, 80% das subsidiárias e 80% das minoritárias. Mas quais minoritárias eu estudo? Aí a gente precisa trazer outros fatores. Exemplo claro, nessa última banca, examinadora de direito penal, muito ligada às questões de direitos humanos. O que ela ia trazer para discussão dentro da parte de direito penal? Os temas de direito penal que refletem direitos humanos. Caiu na primeira fase. Lei Maria da Penha, caiu na primeira fase. Crimes contra idosos, caiu na primeira fase. Crimes contra a pessoa com deficiência. Com deficiência. Então, isso é reflexo. Cai bastante, hein? Esses fatores a gente tem que aglutinar para fazer a montagem do estudo do aluno que vai se preparar para o concurso. Né? Não dá para um fator só, não gera a possibilidade de você conseguir um acerto maior de prova. Daí aquela conversa que nós tivemos semana passada. Né? Pô, a gente já está nesse papo há muito tempo para entender como é que funciona a coisa. E aí o pessoal vai entender por que o nosso grupo de estudos ele é composto de planejamento, material, simulados e encontros ao vivo para debatermos temas quentes. O planejamento,
Nós vamos lançar um grupo de estudos para o MP de São Paulo, reta final, logo que sair o edital. Já estamos trabalhando nesse curso. O planejamento é aquilo que vai te direcionar e permitir que você não fique somente nessas matérias prioritárias ou nas matérias que você sente-se mais confortável, que isso é uma realidade. A pessoa tende a ficar naquilo que lhe dá mais segurança. Ela não se aventura, de repente, sozinha. O planejamento vai te fazer caminhar por todas essas matérias que o Ferracini mencionou. Rogério, mas não adianta só planejamento. E eu estudo por onde? O nosso planejamento é acompanhado de material, substancioso material. E depois você tem simulados com a arquitetura da prova do MP de São Paulo. E, como eu disse, encontros ao vivo de 15 em 15 dias para debatermos os temas mais quentes. Vocês já perceberam que o Ricardo Silvares, ele sabe os temas mais quentes. Silvares, numa prova objetiva, a primeira fase, nós não queremos te preparar só para a primeira fase, mas a primeira fase acaba sendo condício sine qua non, né? Você tem que passar pela primeira fase. A primeira fase, me corrija se eu estiver errado. A primeira fase são 100 questões objetivas, cada questão de múltipla escolha. Quantas alternativas? 5. 5. A, B, C, D. 5 alternativas. Isso. Tá. 5 alternativas. Às vezes o que acontece é eles usam aquela sistemática de fazer itens, né? Afirmação 1, 2, 3, 4, Sim. e depois são corretas essa. Mas são 5 alternativas, sempre. 5 alternativas. E aí, quando você pensa que são 100 questões, 15 questões de direito penal. Quando eu falo direito penal, é direito penal parte geral, direito penal parte especial e legislação extravagante. Então, 15% da sua prova, direito penal. 12 anos. Não, pode falar, completa aí. Aí, em seguida, processo penal, 12 questões. Então, se você somar penal e processo penal, nós temos mais de 25% da prova. São 27 questões de penal e processo penal. Exatamente. Quando a gente faz a incidência, o estudo de incidência, a gente enxerga melhor isso, né? Porque o estudo de incidência tem uma coisa, tem matérias que elas têm uma certa correlação, por exemplo, às vezes aparece uma questão que é típica de administrativo lá na prova de constitucional, né? Isso acontece. Aí a gente marca, eu costumo marcar isso como uma matéria de administrativa, apesar de aparecer na prova, né? Então a gente faz isso. Então elas fazem essa correlação. Mas se você pegar, por exemplo, direitos difusos e coletivos e pegar tutela processual idosa, improbidade, urbanismo, consumidor e ambiental, isso corresponde, em média, ali a 12% historicamente das provas. São 14 perguntas de difusos. Sim. Então, 14%. Sim. Se você somar penal, processo penal e difuso, eu já tinha falado que as matérias mais importantes são penal, processo penal, difusos e também processo civil. Mas se você somar penal, processo penal e difuso, me corrija aqui, eu tenho 41% da prova. Exatamente. Se você pegar historicamente, você tem... Como às vezes muda o regulamento, né? Então, historicamente, você tem difusos como talvez aquela que tenha algumas das... depois de penal, processo penal e legislação criminal especial, difusos que vêm ali se sobressaindo, né? Agora, administrativo, justamente por causa dessa transição aí entre constitucional e administrativo, que você encontra essa mescla, o administrativo vem logo depois. Então, é muito importante. A gente acha que administrativo não é importante, mas administrativo é muito importante em termos de questões. Eu tenho aqui, confirmando o que você falou. Então, penal, 15 questões. Processo penal, 12 questões. Difuso, 14 questões. Aí eu tenho constitucional, 12 questões. E, em seguida, vem com 10 questões. Civil, processo civil e administrativo. Exatamente. Civil, processo civil e administrativo. E aí uma incidência menor para infância e juventude, 6 questões, empresarial, 4 questões, humanos, 4 questões e eleitoral,
3 questões. Somando Exatamente. tudo, 100. Então, repetindo, penal, processo penal e difusos, 41% da sua prova. Das provas, exatamente, é isso aí. E aí a gente também consegue enxergar, mais ou menos, por exemplo, penal. O que cai mais em penal? É a parte geral ou a parte especial? Né? E no MP de São Paulo é a parte geral, é o que mais cai. É praticamente o dobro. Não chega a ser o dobro, mas é quase o dobro do que cai de questões de parte especial. Então a gente consegue enxergar a legislação processual criminal, né, que envolve tanto questões de processo penal quanto questões de direito penal, dá aí uns 7% de todas as últimas 5 provas foram questões só de leis penais especiais. Agora, eu queria completar uma coisa do que o Ferracini falou, que eu acho que é interessante. A gente também, quando prepara o curso, a gente fica atento para novidades, né? Porque não vai aparecer na incidência, mas vai aparecer, mas com certeza, ou pelo menos a chance enorme de cair. Então, por exemplo, no último concurso, não aparecia na incidência, por razões óbvias, o ANPP, né? Mas caiu, óbvio, porque era uma coisa tão óbvia que vai cair que você tem que saber e saber muito bem, tem que conhecer muito bem o ANPP. Por que cai? Eu chamaria atenção, por exemplo, também por questões óbvias, que às vezes não é nenhuma novidade, mas é um assunto do momento, é o assunto que marcou aquele ano, ou o assunto que marcou esse ano. Eu estudaria com toda certeza aquele capítulo da Constituição que trata da proteção do Estado Democrático, etc. A gente apostou nisso no concurso, salvo engano, de Mato Grosso do Sul, foi em Minas, você vai Racine, foi em Minas, né? Foi na segunda Minas. fase de Minas e agora Minas. o Mato Grosso caiu também, né? E caiu, né? E caiu. A gente apostou nisso, que ia cair, fez lá um simulado com uma dissertação sobre isso, caiu uma questão a respeito. Mato Então a gente Grosso tem que do estar Sul. sempre. Isso, Sim. Mato Grosso do Sul. A gente está sempre atento a esse tipo de novidade e a essas discussões que ocorrem. Aí, por exemplo, não cai tanto jurisprudência no MP de São Paulo, mas não dá para deixar de estudar jurisprudência. E tem mais um detalhe. Muitas vezes a jurisprudência traz temas que são polêmicos ou que geram muita discussão ao longo daquele ano ou do ano anterior. Isso pode aparecer na prova. Então, assim, ficar atento com discussões. Você pegar em processo penal, tem que ficar sempre esperto ali com questões relacionadas à busca e apreensão, a reconhecimento, enfim. Por quê? Porque isso foi a tônica de diversas decisões que foram amplamente divulgadas, tanto no STF, mas principalmente no STJ. Nós estamos atentos, inclusive dia 2 de março, o Ricardo Silvar está atento, porque o Supremo, ao que tudo indica, julgará a retroatividade do ANPP para crimes cometidos antes do pacote anticrime. Essa retroatividade vai até quando? Isso, ao que tudo indica, vai ser discutido dia 2 de março. Se isso for definido dia 2 de março, a chance de aparecer na sua prova é gigante. E aí, eu quero pedir para vocês irem pensando, porque vai ser a última pergunta da nossa live, hein? Palpite de vocês, temas que o aluno certamente vai encontrar na prova. Então, não pode errar, tem que ser preciso. Tem que ser preciso. Eu tenho os meus aqui. Temas que ele certamente vai encontrar na prova objetiva. Mas eu estou perguntando agora para vocês irem pensando. Eu vou encerrar a live com essa informação. Então, vocês vão pensando, no finalzinho da live, eu vou falar, vamos lá. Silvares, Ferracini, aí eu dou meus palpites e a gente encerra. Ferracini, quem está nos assistindo falou, eu estou estudando para magistratura, mas agora não é que me deu vontade de prestar MP São Paulo. Você acha possível conciliar? Porque eu sempre digo que ele não pode abandonar. Se você está estudando para magistratura, continue estudando para magistratura. Mas você pode trazer para o seu dia a dia um planejamento mínimo para que você possa também prestar MP de São Paulo. É possível, Ferracini? Acho que dá tempo por causa das datas, né? A magistratura de São Paulo tem prova dia 2 de abril.
já está definido, né? Vocês terão um tempo entre 2 de abril e a data da prova do Ministério Público de São Paulo para estudar as matérias que são diversas, e principalmente, ainda que estejam no edital da magistratura, que tem uma incidência diversa no Ministério Público de São Paulo. Exemplo claro, o Ricardo acabou de colocar, a ação civil pública e inquérito civil. Ação civil pública e inquérito civil não cai na magistratura de São Paulo, não cai. Está no edital, mas não cai. Cai uma vez nos últimos 6 concursos. Tá? Uma vez só. No Rio de Janeiro cai bastante. A magistratura do Rio de Janeiro pergunta bastante sobre processo coletivo. A magistratura de São Paulo não pergunta sobre processo coletivo. Só porque eu estou falando agora vai cair na prova, né? Mas, em tese, historicamente, a magistratura de São Paulo não questiona processo coletivo. No Ministério Público de São Paulo, você tem que saber tudo de processo coletivo. Tudo, porque ele vai atingir mais ou menos 7% da tua prova. Tá? Metade das 14 questões de direito supraindividuais, ela está atrelada a processos coletivos. Tá? Então, dá para fazer essa concatenação de estudos. A questão da incidência é muito diversa. Exemplo, empresarial, caem 10 questões na magistratura de São Paulo, com SA caindo demais, com contratos mercantis, a matéria que mais cai empresarial dentro da magistratura de São Paulo são contratos mercantis. Contratos mercantis, se cair no Ministério Público de São Paulo, vai cair de 1 a 2 alternativas. Não vai passar de alternativas, não estou falando de questões, alternativas. No máximo isso, tá? Raríssimas foram as provas que passaram desse estilo. No 91º concurso foi a única prova das mais recentes que caiu uma questão cheia sobre contrato mercantil, mas uma zebra completa, contratos de transportes, uma coisa totalmente fora, quase ninguém acertou, e se cair de novo ninguém vai acertar e tudo bem. Essa é a zebra da zebra, né? Não dá para tomar isso como parâmetro. Então dá para ajustar, mas o estudo precisa ser direcionado. Ele precisa ser direcionado por alguém que consiga mexer, por um curso que consiga mexer com essas peças para o aluno. O aluno precisa entender o tipo de prova que está prestando. Só um adendozinho, Rogério, para falar rapidinho, senão só eu falo. A gente precisa entender o regulamento do concurso, pessoal. Por que eu estou falando isso? O Rogério falou que 41% da prova está entre penal, processo penal e difuso. Pelo regulamento do concurso do Ministério Público de São Paulo, essas 3 matérias necessariamente devem ser examinadas por um procurador de justiça. Ou seja, ela não pode ser examinada por membro da ordem, ela não pode ser examinada por um desembargador. Tá? Não poderão ser examinadas pela OAB ou pelo TJ de São Paulo. Então, para pensar com essas matérias, você tem que pensar dentro da caixinha do Ministério Público de São Paulo. Não dá para fugir com o pensamento do desembargador em direito civil, como a gente fez a análise da última prova. Tá? Esses fatores são primordiais para vocês. Aliás, o nosso grupo de estudos tem um raio-x da banca, né? Sim. A gente entrega o raio-x da banca assim que a banca sair. O regulamento fala aqui, publicado o edital na reunião isso que eu ia te perguntar. seguinte... É isso que eu ia te perguntar, porque tem gente que imagina que no edital ele já vai encontrar a banca examinadora. Não. Se você puder explicar isso. O edital fala que assim que publicado o edital, na próxima reunião do Conselho serão indicados os 4 nomes do Ministério Público de São Paulo, e a partir dessa indicação, a Procuradoria-Geral oficia para o Tribunal de Justiça de São Paulo e para a presidência da OAB São Paulo, para que em 15 dias, prorrogáveis, mas em 15 dias, eles façam a indicação dos examinadores que serão oriundos do TJ e da OAB. Tá? É assim que se compõe. Quando eles fizerem esse ofício, já sai, pelo menos é isso que o regulamento dita, já saem as indicações das matérias que serão examinadas pelos procuradores de justiça. Uma só, ela é variável, tá? Uma das principais matérias, porque o regulamento fala, só para concluir, pessoal, penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional e difusos, elas devem ser examinadas por examinadores diversos, elas não podem ser acumuladas num só examinador, tá? Então, a OAB e o TJ, certamente eles examinarão processo civil, civil ou constitucional, um dos 3. Certamente o membro do TJ ou da OAB
farão esses exames. E depois as outras 5 matérias que são de menor incidência. Lembrando que nesse ano a examinadora da UAB ficou com constitucional e administrativo, que não é comum, não é comum, porque são 2 matérias, porque já deu para perceber que eles não querem deixar o examinador com superpoder, né? Então, seria absurdo o examinador avaliar penal e processo penal e ele sozinho ficar com 27% da primeira fase. Ou ficar com difusos e administrativo, ele ficar com 24%. Então, há aí sim uma distribuição, entre aspas, de poderes. Agora, nesse concurso 94, a examinadora da OAB ficou com constitucional administrativo, isso não é comum, porque ela ficou com 20% da prova, acho que deu até mais, 22% da prova, é bastante. Ela ficou com a maior quantidade de questões de uma prova objetiva, repito, isso não é comum. O examinador da magistratura ficou com civil e ambiental. Aí, ok, civil e ambiental, civil e ambiental ou civil eleitoral? Civil eleitoral. Falei bobagem. Que é mais ambiental cai aí dentro de interesses difusos, né? Ele está dentro das 14. Falei ambiental bobagem. Fica em difusos, né? Exato, é que na magistratura cai separado, por isso que você está confundindo. Civil e eleitoral ele ficou. Civil e eleitoral ele ficou com 13% da prova. 13%. Ele 13%, ela 20%, os dois juntos 33%. Os outros 67%, né, da prova, os outros 67% ficaram com os membros do MP, banca de MP. Silvares, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, essa história da banca. Agora, quando você faz o raio... Porque é o Ricardo Silvares que faz o raio-x da banca, né? Pode ter um aluno dizendo o seguinte, raio-x da banca eu faço quando sair a banca publicada no Diário Oficial. Mas não é fácil, né, Ricardo? O raio-x da banca do Ricardo tem foto, tem o time que torce o examinador. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo, se o examinador é alérgico a algum alimento, a penicilina, não é verdade? É por aí. Não, o que a gente faz é fazer uma pesquisa bastante ampla do currículo dessa pessoa, que nem sempre é um currículo atualizado. A pessoa muitas vezes não atualiza o currículo Lattes dela, por exemplo. Né? O meu não está nem um pouco atualizado, diga-se de passagem. Então, eu sei que eu estou falando. E a gente nota isso. Então, a gente faz pesquisa em biblioteca para artigos que eventualmente não constem no currículo dela. Faz pesquisa aberta em YouTube, faz pesquisa aberta em Google. Enfim, procura fazer o máximo de pesquisas possíveis. Para quê? Para trazer o quê? Para trazer o perfil da pessoa, né? Quem que é a pessoa, no que trabalhou, no que vem trabalhando. Não, e tem um detalhe, Ricardo, deixa eu te cortar, porque tem um detalhe. Por exemplo, a examinadora de penal desse concurso que está se encerrando, 94. Nós sabemos, porque isso foi publicado no MP, nós sabemos que ela fez parte de um grupo de estudos da lei de abuso de autoridade. Isso. Então, nós colocamos no raio-x e caiu na primeira fase, obviamente, abuso de autoridade. A gente avisava... E ela estava perguntando no oral, lembra? Que nós somos... E aí a gente avisava, exatamente. No curso preparatório do oral, a gente falava, pessoal, não meta o pau na lei de abuso de autoridade achando que você vai fazer bonito para examinador de penal, porque você não faz. Ela gosta da lei de abuso de autoridade. E ela fez essa pergunta no segundo dia. Ela perguntou para o candidato, se o candidato, candidato, o promotor de justiça que trabalha de acordo com a lei precisa ter receio da lei de abuso de autoridade? E ele foi muito bem, foi nosso aluno, e falou, não, se ele trabalha de acordo com a lei de abuso de autoridade vai servir para esse promotor perseguir a pena em relação a servidores que abusam do poder. Pronto. Exato. A gente coloca lá para os alunos eu posso pesquisar isso? Pode, você pode pesquisar isso, mas dá um baita do trabalho, você tem que estudar, você não tem que ficar pesquisando isso. Deixa que a gente pesquisa para você. Então a gente pesquisa, vai pesquisar, por exemplo, qual é a tese que o cara escreveu? Está disponível na biblioteca?
pública essa tese? Sim, então a gente coloca lá o link. Tem artigos que a pessoa escreve e por questões de direitos autorais a gente não pode colocar o link, obviamente, né? Mas outros não, outros são é público o acesso. Então a gente coloca ali também. Então você já clica ali, já dá uma olhada no artigo da pessoa e tal. E alguns, inclusive, dá muito trabalho, né? Porque, por exemplo, você falou da professora, da examinadora de constitucional e administrativo, meu Deus, a lista de O artigos. currículo é enorme, né? Era uma coisa assim. Então, assim, dava muito trabalho, né? E a gente entrega isso, assim, mais tranquilo, assim, para você, né? Então, essa é a importância. E importante o raio-x também para nós, né? No momento de fazer os simulados, no momento de preparar. Os simulados são importantes, pessoal. Às vezes acha que é só pegar os nossos simulados e ir lá e fazer, né? Os nossos simulados são simulados inéditos, né? Ou seja, não são simulados de questões que já caíram em concurso, não. Nós criamos essas questões, né? Então, o que acontece? A gente você faz lá o simulado e depois você vai ter não só o gabarito, você vai ter os comentários da questão, né? Então, isso é muito importante, porque você vai ver o que você errou e você vai ver por que você errou, qual que é a resposta correta e por quê. Você mesmo, aquelas questões que você acertou, mas ficou ali, você vai ter isso também. Então, muito importante, porque aí a gente, no simulado, inclusive, que a gente acaba regulando isso e trazendo ali algumas coisas do gosto do examinador. Gente, deixa eu começar. Eu vi uma pessoa fazer uma pergunta. O MP de São Paulo, quando o Ricardo falou penal, dá ênfase para penal geral, o MP de São Paulo não tem tradição de cobrar criminologia. Porque se você vai na Defensoria Pública, a Defensoria Pública, dentro de direito penal, ela cobra muito criminologia. Muito criminologia. O MP de São Paulo não tem essa tradição. Você não vai encontrar criminologia, salvo engano, em nenhuma das etapas. Você até pode, numa prova de segunda fase ou numa prova oral, colocar pitadas de criminologia, até de vitimologia, para agregar valor à sua resposta. Mas a primeira fase, eu, Rogério, não lembro de ter visto criminologia em qualquer questão de concurso. E nem está no edital criminologia. Então, depois de fazer esse alerta, Ferracini, eu vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Lembrando que nas considerações finais, quem ficou até agora quer saber do Ferracini, do Silvário e do Rogério o que certamente ele vai encontrar na prova da primeira fase do MP de São Paulo. E que não seja improbidade, ação civil pública, Vamos que lá. isso vai cair. Pois é. Bom, vamos ser um pouco ousados. Vamos ser ousados. Vamos lá. Por exemplo, Corinthians, Botafogo. Hoje teve Corinthians, Botafogo. Eu não quero saber se o Corinthians ganha ou perde. Claro que o Corinthians ia ganhar. Eu quero saber o placar. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. É isso aí. Que o Palmeiras tem mundial, todo mundo sabe, que teve alguém aí que fez piadinha aí nos comentários. Todo mundo sabe que tem. O procurador-geral é palmeirense fanático, portanto, ele, como preside a banca, apesar de não aparecer lá, eu sugiro que você não faça esse tipo de piada no dia do seu oral. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. E considerações finais. Eu acho que essa prova não deve passar de 13 semanas da data que nós estamos hoje, de 13 a 14 semanas. Então, a tua preparação tem que ser nesse nível de adequação de tempo e espaço. Se você está se preparando para a magistratura, o que eu sugiro é que continue se preparando até a prova da magistratura e depois, quer prestar MP, readeque o teu estudo dentro do interregno que você vai ter dentro da primeira fase até a data da prova do Ministério Público. Você vai ter mais ou menos, eu estou imaginando, tá? Isso é um chute, mas eu estou imaginando que você deve ter mais ou menos ali cerca de 45 a 50 dias entre a prova da magistratura e do Ministério Público de São Paulo. Então, readeque para aquelas matérias que têm maior incidência dentro do MP de São Paulo. Existe
uma intersecção entre várias dessas matérias, tá? Mas essa intersecção chega ali mais ou menos em 60 e poucos por cento da prova. O restante é bastante divergente em termos de incidência, não em termos de edital, mas em termos de incidência, que são coisas diversas. Meus palpites, para não ficar nas matérias tradicionais. Recuperação judicial em direito empresarial. Tenho certeza que podem apostar nisso e me cobrem, tá? A discriminação racial na parte de direitos humanos. É também uma indicação, aliás, foi a indicação que eu tinha feito na última e caiu, foi a primeira questão de direitos humanos. E para entrar em direito eleitoral, vou sair das matérias chavões, elegibilidade e inelegibilidade, que tradicionalmente é a matéria que mais cai dentro do Ministério Público de São Paulo em direito eleitoral. Silvares. Eu acho, assim, há uma grande chance, sim, de sair um edital esse mês. E acho até que há uma chance grande de sair esse edital até antes do Carnaval. Então, vamos esperar aí para as próximas semanas. Acho que essa semana não, mas vamos aguardar. Agora, eu acho que é possível. A prova da magistratura 2 de abril. Então, assim, eu torço para que o concurso acabe sendo realizado em junho, no começo de junho. Ou no final de maio. Então aí nós teríamos aí, a pessoa pode ter até 60 dias, entre 45, como o Ferracini falou, e 60 dias para se preparar para a prova do MP, para quem está ali, para se adequar à prova do MP, né? Isso é possível fazer. Né? Quando eu prestei, eu queria MP, estava me preparando para isso, mas surge uma prova no meio do caminho, que era Procuradoria do Estado, e eu me adequei ali, perto da prova, e fiz o concurso, enfim, e fui passando nas fases. Então, assim, é possível você fazer essa adaptação, porque em relação a muitas matérias, o conhecimento realmente é comum. Em relação às matérias que eu apostaria, assim, tirando aquelas que a gente já falou, né, por exemplo, administrativa, a gente falou de licitação, agentes públicos, eu apostaria em contratos administrativos, porque eu acho que tem coisa aí dessa lei de licitações e seria importante. Eu acho que também a questão da igualdade racial e a questão das pessoas com portadores de transtornos mentais também é uma questão, é uma coisa que vem caindo. Idosos também é uma coisa que a gente não pode descuidar. Então, direitos fundamentais dos idosos é algo que vem aparecendo bastante e vai continuar aparecendo. A parte ali de saúde, de educação. Educação é uma coisa que vem caindo bastante também, deve continuar caindo. É algo muito forte, o Ministério Público atua muito firme nisso, na questão de atuação de educação e também de saúde. Então, eu apostaria nisso. Código Florestal, como eu já falei, né? Então não vale. A lei do parcelamento do solo urbano, que é algo muito chato, mas que cai. Então, não podemos esquecer disso, enfim. E as matérias ali de penal, processo penal, eu acho que não dá para fugir muito daquilo. Júri vai cair com certeza. Crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio cai com certeza. Na parte geral, aplicação das penas, pessoal, sempre cai. Parado. Sempre. Aquela parte de aplicação de penas, concurso material, concurso formal, isso cai. Então, assim, estude isso, porque cai. Isso é o que mais cai, inclusive. Então, essas seriam as minhas apostas aí para essa próxima e para todas as próximas provas do MP, com certeza. Eu vou ser bem sucinto. Deixa eu até esclarecer algumas perguntas aqui. O edital está para saindo no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, eu volto com o Silvares e com o Ferracini para a gente comentar o edital. Acho importante uma live para comentar o edital, se as nossas expectativas se confirmaram, se os assuntos dentro de cada matéria. Estamos aí com uma expectativa de edital até antes mesmo do Carnaval. E junto com o edital vai sair o nosso grupo de estudos com planejamento, material de apoio, simulados e aulas de 15 em 15 dias com temas mais quentes. E vagas limitadas, já estou avisando, para não acontecer o que aconteceu no último. Vagas limitadas, nós não conseguimos fazer grupo de estudos se não for com vagas limitadas. Senão deixa de ser grupo de estudos, deixa de ser associação criminosa, passa a ser rixa. Nós queremos associação criminosa. Né?
Gente, então fiquem atentos. Então, são 2 compromissos aqui. Saiu o edital, eu, Silvares e Ferracini voltaremos para comentar o edital, e no dia que sair o edital, sai o grupo de estudos do RSC Online. Entrem no site rsconline.com.br. Sigam o RSC Online nas redes sociais. Tá? Sugiro, porque daí você fica a par de tudo. Amanhã, inclusive, começa o curso novo do RSC Online, temas relevantes de direito, aulas ao vivo pelo Zoom, aulas de penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional administrativo. Comigo, Fernanda Marinella, Daniel Neves, Cristiano Chaves e Luciano Coelho Ávila. Nós vamos trabalhar as 6 grandes disciplinas de todos os editais. A aula amanhã é comigo, das 9 às 11h30 da manhã. Repito, pelo Zoom, ao vivo. E o tema que eu reservei amanhã, princípios gerais de direito penal, que quase não cai, né, Ricardo? Quase não cai. Princípios gerais do direito penal é um assunto besta, quase não cai. Bom, vocês deram alguns palpites, alguns até coincidiriam com palpites que eu daria. Então, eu vou navegar aqui num campo confortável. Lei Henri Borel. Gente, Lei Henri Borel vai cair em penal. Lei Henri Borel vai cair em processo penal. Lei Henri Borel vai cair em infância e juventude. Lei Henri Borel pode cair em civil, pode cair em processo civil, pode cair em humanos. Então, que vai cair Lei Henri Borel, isso eu tenho certeza absoluta. E pode cair em mais de uma matéria. A mesma coisa a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha pode cair em penal, pode cair em processo penal, pode cair em humanos, pode cair em processo civil, pode cair em civil, né? Lei Maria da Penha também é muito importante. Então, eu aposto Lei Borel, Lei Maria da Penha e, obviamente, a Lei 14.532 de 2023, que migra para a lei de racismo várias formas da injúria, preconceito, e também altera a lei de racismo em vários dispositivos. Dia 9 pela manhã, a Escola Superior do Ministério Público fará um workshop sobre essa lei. Estarei eu com a Lívia, promotora da Bahia, e a Fernanda, promotora do nosso grupo especial de enfrentamento aos crimes de preconceito. Eu não sei se esse evento da escola é aberto. Você lembra, Ferraz? Você lembra se vai ser aberto? Não lembro. Bom, A Lívia já deu várias aulas aqui pra gente, né? Sim, a Lívia vai vir. Obviamente, a Lívia vai ser uma professora convidada para dar aula nesse grupo de estudos que nós vamos lançar no dia que sair o edital. Ferracini, obrigado. Silvares, obrigado. Estamos juntos, mais uma jornada de MP São Paulo. Na primeira fase, até que a gente dorme razoavelmente cedo. A gente consegue dormir no dia que a gente acorda. Na segunda fase é que a gente não consegue dormir no mesmo dia que a gente acorda. Né? Mas tudo bem, vamos aguardar. É um trabalho bom e reconfortante. Então, obrigado, gente. Abraço.